Eu gravando aqui de novo porque não salvou. Não salvou. E hoje a gente vai falar. Seja bem-vinda, preciosa, preciosa. Pega papel, caneta, teu caderno, tua Bíblia. Não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo as tuas próprias conclusões. E hoje a gente vai falar sobre o Deus da família. Sim, Deus é o Deus que cuida e ele pensa e se preocupa com a família, né? É uma das organizações que mais o inimigo tem desejo de destruir, porque uma vez que um casal não tá bem, as crianças, os filhos, eles têm aí as suas consequências, né? E Senhor, ele é bom, ele é perfeito e agradável para nossa vida. E vamos ler aqui em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Foi através de uma pessoa que nós possamos ser essa pessoa, que uma vez conhecendo o Senhor, possamos resgatar, precisamos ajudar no resgate dos nossos, né? Através de mim, né? Deus é bom. Foi através de mim, de uma história que foi contada pra mim quando eu tinha 11 anos. Uma mulher contou a história de Ló, de que o momento a cidade dele seria destruída de fogo. A mulher olhou para trás e virou estátua de sal por arrependimento. A mulher falou para minha mãe, eu tinha uns 8, 7 anos. Eu guardei essa história, olha o poder da história. Eu guardei para mim essa história e logo depois, anos depois, eu vim me converter ao Senhor. Através da minha vida, o Senhor trouxe e resgatou também a minha família. Trouxe minha família para perto do Senhor, né? Minha mãe, meus irmãos. Por que eu tô falando isso? Porque o Senhor, Ele quer usar a tua vida para que tu possa ser luz. Não se esconde uma candeia embaixo da cama, né? Para a gente possa ser luz para os nossos familiares. Eu me lembro que... esqueci agora. Eu me lembro que quando eu me converti foi um desafio muito grande. Porque existe a resistência, né? Existe... mas a nossa mudança é que faz a diferença na vida dos que veem, né? A palavra tem um textinho que fala que, se possível, pregue, se possível, fale. Nosso exemplo, a nossa transformação é quem se torna a diferença na vida dos demais. Porque o inimigo quer destruir as famílias. Por quê? Tem um país, não sei se é Ásia ou se é China, em que os índices de morte por suicídio lá são altíssimos, né? Normalmente tem a ver com não ter liga. A palavra do Senhor fala, é melhor ser dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Por quê? Porque um sozinho se deixa desvencilhar. Os dois juntos, um consegue ver algo que o outro não está vendo, né? Então, Deus é o originador da família. Se eu amo a Deus, deveria amar a minha família. Quando amo a família como instituição, tratarei com dignidade de tal bênção. Existe um dizer que fala: eu atraio cada vez mais aquilo que eu amo. E eu repulso, perco cada vez mais aquilo que eu desvalorizo. E tem lógica, né? Tem lógica. Quanto mais a gente honra o outro, mais a gente honra os nossos, melhor fica as coisas, né? A gente vê como um Deus da família, um Deus que se preocupa com a família. Sobre, se eu não me engano, Raabe, a prostituta, ela ajudou os espias. E os espias disseram entrar em um acordo, porque eles viriam logo depois para poder destruir aquela terra, aquela comunidade. E ela pediu que eles tão somente salvassem a família dela. Por ela, a família dela foi salva. A marca de sangue pintada na casa dela era um aviso, um alerta, né? Do mesmo jeito, a gente precisa ser nós, né? Que a nossa casa, a nossa marca de sangue de Cristo morto, de Cristo que se entregou pela nossa vida, possa ser viva e firme, né? Para que a nossa casa não venha sofrer ataques espirituais, emocionais, ataques do inimigo que não para, tá? A gente pode desacreditar, fazer vista grossa, mas ele não para. Nós temos uma promessa, nós temos uma herança, mas o inimigo, ele não está nem aí. Ele vai, já sabe o final dele, mas ele vai estar constantemente fazendo o serviço dele, né? E cabe a nós nos precaver. Demonstraremos amor a Deus a sermos amorosos com os nossos da casa, e não apenas com os de fora.
gente tem a tendência de honrar os de fora e não os de dentro. Tratarmos nossa família com delicadeza e diferença trará sobre nós juízo. Efésios 6:4, Pedro 3:7. Demonstraremos amor a Deus ao sermos fiéis ao nosso lar. Fidelidade está em várias áreas, a vida familiar. Ser fiel ao cônjuge, não traindo, fiel aos pais, obedecendo eles mesmos. Aqui eu não concordo. Honrando os pais, né? Saber que os pais podem não mudar, são o que são. Quanto mais a gente honra, mais a gente tem, né? Você já viu que a pessoa... Gente, eu não suporto reclamação, não suporto. Já viu a pessoa que gosta de reclamar? E assim, tem gente perto de você que reclama, tem? Se você tem, ó, vou dar a dica. A gente atrai, a gente tem perto aquilo constantemente, tirando trabalho. Aquilo que a gente emana, aquilo que a gente tem de atitude. Ah, Alex, não tem muita gente perto de mim que só é fofoqueira. Por quê? Por quê? Porque eu tenho tido atitudes de alguém com essas ações. Então, a tendência é que o outro... Não tem como a gente estar juntinho, em acordo, em equilíbrio, se não tiver com coisa em comum. A repulsa, né? Então, porque a família é tão importante para nós como indivíduo, demonstraremos amor a Deus ao sermos fiéis aos nossos do lar. Fidelidade está em várias áreas da vida familiar. Ser fiel ao cônjuge, honrar os pais, ser fiel aos filhos, não negligenciar o amor e o cuidado, fiel às necessidades, trabalhando e evitando as dívidas. Por que a família é tão importante para nós como indivíduos? Por quê? Porque é um alicerce pra gente, né? Melhor ser dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Se um cai sozinho, quem é que levanta? Né? A nossa família é a nossa primeira igreja, nossa primeira escola, o ambiente dos nossos primeiros desafios, nossos primeiros erros e acertos, a base das nossas vitórias e nossas derrotas. Nossa festa é o nosso tristeza, nosso paraíso é o nosso inferno. O que faremos com o nosso lar é reflexo do amor de Deus, do nosso amor a Deus. Se não for, estamos miseravelmente fadados ao fracasso. Como tem sido nós no nosso lar? O que tem habitado na nossa casa? A minha casa tem paz ou guerra? A minha casa tem paz ou tristeza ou angústia? Está no nosso controle, no nosso compromisso de guerrear, né? De orar, de interceder, de fazer nossa parte. Se não está bem, se não está em paz, não depende de ninguém mais do que de nós. Por quê? Porque se a gente está no barco e o barco está furado e só eu sei, quem sabe primeiro ajuda os outros. Se está tendo um incêndio e só eu acordei, quem acorda primeiro salva os outros. Existe uma responsabilidade sobre nós, né? O que faremos com o nosso lar reflexo do nosso amor a Deus? Se não for, estamos miseravelmente fadados ao fracasso. Como não amar essa instituição? Né? É uma instituição que o Senhor fez. Adão e Eva saíram do paraíso, que foi o que o Senhor disse, repovoe, né? Tenham famílias. Se Cristo vivesse em minha casa, literalmente, fisicamente, como nos dias do seu ministério, quais comportamentos eu mudaria por causa da sua presença? Se o Senhor fisicamente viesse na minha casa, na nossa casa, na sua casa, ele ficaria satisfeito ou entristecido? Porque a gente tira o que temos feito. Agrada ou desagrada a ele. Se desagrada a ele, os demais não estão tão bem, né? Então, será que isso não evidencia que eu não creio em sua onipresença e que eu não amo minha família? Lá na nossa série sobre a onipresença fala sobre isso, eu fiquei meditando. É mesmo, né? Deus no físico, né? Olha que lógica. Então, o Senhor, ele quer fazer morada na nossa casa. Onde habita Deus, habita a paz, habita o refrigério, habita a cura. Se na sua casa ainda não tem isso, não se preocupe. Ele atende, ele escuta, ele quer ouvir tua oração. De louvor, de clamor, de adoração, de bendizência. Que no tempo certo, essa paz virá. Nós apenas colhemos o que estamos plantando, né? Se tem tido coisas negativas, é consequência de algo que eu fiz, né? Se não foi, é uma prova que você precisa ser aprovado. Mas em tudo isso, se a gente não estiver buscando a ele com as armas certas, a forma certa, a gente sucumbe. Sozinhos nós não conseguimos, né? Existe um ditado da corda, se você amarra a corda uma vez, ela não abre. Se amarrar mais uma vez, ela não abre. Bote um fósforo sozinho, né?
Família. Bota um fósforo sozinho, ele se quebra, né? Agora bota vários fósforos. Qual a possibilidade de eu quebrar isso aqui mais rápido? Dificilmente vai quebrar. Dificilmente, né? Então, esse é o significado de família. União. Pessoas imperfeitas. Pessoas imperfeitas que lutam pra dar certo, né? Célia, tem que fazer de novo que eu perdi aquela live. Eu já tô encerrando. Gente, mas é isso. Deus, ele quer ser o nosso Deus em tudo. Principalmente na nossa família. Né? Principalmente. Porque uma vez que onde Jesus habita, não tem como ter coisas que desagradam a ele. Onde ele habita, não tem como. É a lei da física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, ou habita ele, ou habita outras coisas. Né? Que ele possa ser o nosso Deus, o Deus da nossa família, o Deus da nossa casa, o Deus da nossa casa física, nossa casa corpo. E que isso reflita na nossa casa espaço, né? Honrando os nossos. E é aquele negócio. O que a gente honra, a gente tem cada vez mais. O que a gente despreza, reclama, a gente tem a tendência de repulsar e não ter mais, né? Eu tô reclamando, então a vida entende, a situação entende que você não precisa, né? O que a gente honra se torna bem cuidado e reflete pra gente, volta pra gente. Que a gente possa trazê-lo fisicamente, imaginar Deus fisicamente. Senhor, o que que eu posso... E se perguntar, né? O que que eu posso fazer hoje? O que que eu tenho feito que possa te desagradar? O que que eu posso fazer que possa te agradar mais ainda para tu habitar no meu lar? No lar, corpo, no lar, casa, né? O que que eu posso fazer, Senhor? As perguntas de expansões são maravilhosas para tudo. O que eu posso fazer para que tu possas habitar no meu lar? O que eu preciso fazer? O que eu tenho feito, né? O que eu tenho feito? O que eu preciso fazer? Se a gente ter essa oração sincera, ele vai mostrar o que precisa mudar. E se você não tá com a sua casa, não tá como você espera, das duas uma. Isso é fé. Das duas uma. Ou não tá bem porque você plantou e você tá colhendo, ou não tá bem porque você tá passando por uma prova. Mas de todas as formas, se a gente não se alicerçar no verdadeiro alimento, que é a raiz da palavra, né? Se a gente não se alicerçar nele, na rocha, na oração, na adoração, pode ter certeza que a tendência é piorar. E a gente nunca perde por orar pelos nossos. A gente nunca perde. Eu posso dizer que eu tenho ganhado uma causa agora recente, porque o Senhor me chamou para orar, para interceder, para pagar o preço por um familiar meu. E ele é bom, maravilhoso. Se ele pediu, ele se responsabiliza no mais, né? E tem dado certo. Então, que a gente possa ser isso, a gente possa ser a luz, a gente possa ser o intercessor, a gente possa ser... quem vive reclamando atrai o que reclama. Quem vive reclamando só atrai o pior. Quem vive reclamando, ela tá insatisfeita. Se ela tá insatisfeita, ela se permite perder. Aí ela vai ter motivo para reclamar, né? Eu até gente reclamando perto de mim. Reclamando, a preguiça é um negócio assim... Se possível, fique longe de gente reclamando, tá? Porque são pessoas insatisfeitas. Às vezes a pessoa tem reclamação crônica, insatisfeitas com a vida. E dificilmente ela tem algo bom para trazer para a nossa vida, né? Essa semana estamos em uma lição pela vida. É isso mesmo. Se a gente não estiver intercedendo pelos nossos, eles são as partes mais suscetíveis a acontecer coisas. Porque se a gente está buscando, a gente está utilizando a nossa boca, a nossa palavra, a nossa casa, a nossa vida, ele sempre vai estar se levantando. Mas a vitória do Senhor é maior. Por isso que a gente precisa estar bem, buscando a Ele. Se você está passando por um momento ruim, ore. Se você está passando por um momento bom, ore e agradeça também.
né? Se é uma prova, ore e agradeça. Não tem como ter forças sem estar alicerçado nele. É igual a raiz de uma árvore. A seiva, o alimento, o adubo. Ele é o nosso adubo para que a gente consiga crescer, né? Mas o Senhor, se o Senhor nos direciona, o Senhor é o Deus que dá a vitória, né? O Senhor é o Deus que dá a vitória. A gente nunca perde por orar, a gente nunca perde por jejuar. Coisas, situações mudam, Deus muda qualquer situação através de oração, qualquer. Se Ele não mudar a situação, é porque não é tempo certo ainda. E se Ele não quiser mudar, Ele não vai mudar. Mas Ele vai mudar aqui, ó. E aí vem a calmaria, vem a paz, vem a tranquilidade, né? A gente nunca perde por estar na dependência dele, né? Está tendo que a pessoa tem sido usada. Mas que isso possa ser motivador para que a gente busque mais. E o Senhor é o Deus que cuida de tudo. Maior é Ele na nossa vida. Maior. A nossa luta não é contra carne, nem contra o sangue, como ela está falando. Está intercedendo por algo, por pessoas. E a tendência é que o inimigo não queira soltar quem está sofrendo, quem não está bem. Ele queira levar junto. Mas está na nossa responsabilidade, na nossa alerta. Como eu falei, se o barco está furado, você é o primeiro que sabe, a gente tem que ser o primeiro a fazer algo. A casa está incendiando, você está primeiro que sabe, você tem que ajudar os outros. Então está na nossa responsabilidade pensar, se preocupar em prol desses, para que o Senhor possa resgatá-los também, né? Porque não adianta bater de frente, não adianta botar o braço, a mão, vou bater de frente, peitar, não adianta. Tem coisas que só o espiritual faz. Eu fico maravilhada. Vou crer que Deus vai transformar. Sim, Ele transforma. Eu fico maravilhada com a história de Esté, né? Ela jejuou e orou. Chamou todo mundo, vamos jejuar e orar por 3 dias, vamos salvar o nosso povo. O que Deus fez? Fez lembrar de que teve alguém... Vamos ver aqui o livro, o homem com sono, no meio da madrugada. Lê aqui o livro. Acho que é Mardoqueu. Vem cá, o que esse Mardoqueu aqui fez? O que esse pessoa fez aqui? Ele foi beneficiado? Ele ganhou alguma coisa? Eu tô vendo aqui, olha aí, Deus deu um sonho para ele ver o livro. De madrugada. Não foi não, ele não ganhou nada por isso não. Pois mande chamar. Deus é o Deus de reviravolta. Deus é o Deus que faz. Mesmo quando a gente não entende, a gente não vê, Ele age no âmbito espiritual. E a gente só vai ter essa sensibilidade se estiver buscando e adorando e bendizendo a Ele, estando na brecha, estando no prumo, porque grandes coisas Ele faz. Se Ele fez a nós, Ele fez o inimigo, e Ele é o Deus que nos dá a vitória em prol da nossa família. Sim. Amém? Deus é bom, maravilhoso na nossa vida, que Ele possa ser o teu ajudador, o teu direcionador. Você possa fazer essa oração hoje. O que eu posso fazer hoje, Senhor, para que te agrade? O que eu posso fazer hoje, Senhor, para que eu te louve, para que eu te bendiga? O que eu não estou vendo que precisa ser mudado, que está no meu poder mudar. O que eu não estou vendo, Senhor, na minha casa, no meu lar, na minha casa, no corpo, que precisa mudar, que te agrade, e que eu possa lutar com as armas certas. Perguntas responsivas são maravilhosas, para a gente trazer a memória, Ele vai mostrar. Seja com A, com B, com C, Ele vai mostrar. E aí tá na nossa responsabilidade se mexer, né? Porque não fazer nada é pior. Não fazer nada é pior. Tá bom? Traga louvores para sua casa, louve, adore, exalte a Ele. Se possível, o jejum, né? O jejum, ele muda nós, quebra a situação, muda a situação, como respondeu da Esté. Jejum de 2 horas, 3 horas. Se vocês quiserem, a gente conversa mais sobre jejum. Mas não fique parada. Porque a luta nunca para. Nunca para. O inimigo quer só um pezinho para poder nos destruir. E a gente tem que estar alicerçado nele, com o escudo da fé, com o capacete da justiça, com as armas espirituais certas, guerreando da forma certa, que a vitória é dele, sempre vem dele. Tá bom? Muito obrigada pela tua presença. Essa live tem que ficar salva. Vai ter que ficar salva, porque eu tive que regravar de novo. A parte que mais fez sentido pra ti, não esquece de deixar aqui nos comentários. Outras pessoas precisam ver essa palavra e eu só preciso de você.
se fez sentido para você até aqui no final, para que você compartilhe com alguém que está precisando. Tá faltando só que você faça aí o seu clicado de botão e ser um instrumento da obra dele, tá bom? Nos vemos amanhã, última aula, e até a próxima. Até mais, Célia. Nos vemos.